Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma conexão do podcast Sucesso Consciente. Josi Cris aqui, tendo a alegria, a honra de receber Sidônia Faustino. Gente, eu tô me sentindo muito privilegiada aqui, tá? Vou falar para vocês, de verdade. Tô me sentindo muito honrada de você ter aceitado esse convite, de você disponibilizar um tempinho nessa agenda aí que eu tô acompanhando nesses últimos dias, desde que você está no Brasil, movimentadíssima, requisitada aí por muitos grupos, não só por muitas pessoas, né? De estar aqui com a gente. Então, Sidônia, seja muito bem-vinda ao podcast Sucesso Consciente. Josi, eu é que me sinto honrada pelo convite e é um prazer estar aqui com você, neste espaço lindo e neste podcast com um propósito tão maravilhoso. Por isso, muito obrigada pelo convite. Ai, que delícia! Eu fico muito feliz. Olha, eu já vou apresentar essa convidada para vocês devidamente. Mas só para vocês entenderem, ela veio direto de Portugal, né? Tá aqui no Brasil por uns dias e já tá partindo hoje. Então, assim, foi uma sincronicidade perfeita de dar certo essa agenda, né, de gravação. Então, eu acredito que as pessoas elas se conectam por propósitos, né? Então, eu fico muito feliz de ter me conectado contigo. E nós nos conhecemos pelo BNI, que vai ser um dos temas que a gente vai falar um pouquinho aqui. Mas antes, eu vou convidando vocês, gente. Olha, quem está nos acompanhando, já pega um negócio para anotar. Pode ser o celular mesmo, pode ser um bloquinho, um caderno, uma agenda. Porque essa mulher, ela já me inspirou muito, tá? Os últimos treinamentos que eu fiz assistindo ela falar, eu assim, olha, anotei muita coisa para implementar, não só na minha vida, quanto nos negócios. Então, a Sidônia, gente, para vocês conhecerem um pouquinho, além de mãe, esposa, uma mulher de negócios, né? Falando de empreendedorismo, falando de muitas coisas que vocês vão amar. Ela também, ela está à frente de um dos grupos que tem mais de 40 anos de atuação, né? O BNI é uma franquia, é um negócio próspero, é um negócio que deu certo, né? A gente fala assim, é um modelo validado, né? Um modelo que já deu certo. E ela é uma das diretoras da Regional Sul aqui do Brasil. Então, olha que honra, né? A gente poder falar com essa pessoa que tem tanto conhecimento e tanta bagagem, né? Porque o conhecimento sem aplicar, ele não serve tanto, né? Mas os resultados, eles falam por si, né? Então, isso que eu fico muito feliz. Então, eu já quero começar, Sidônia, assim, te trazendo uma pergunta, que aqui no podcast Sucesso Consciente, como eu estava te falando, a gente convida pessoas que a gente admira por ter o que a gente considera um sucesso consciente, né? Com a nossa curadoria aqui. Então, eu queria que você trouxesse para a gente o que é sucesso consciente para você. É uma excelente pergunta. O sucesso consciente, ele faz toda a diferença, não é? Primeiro porque cada pessoa tem a sua definição de sucesso. E depois de fazer essa caminhada de forma consciente, ela ganha uma dimensão do tamanho da sua essência, porque quando você está conectado com a sua essência, com o seu propósito, como tu falaste, tudo flui, tudo tem uma consciência diferente. E tu falaste em conhecimento, e eu vou fazer aqui uma analogia, que até eu falei no treinamento. Conhecimento é saber que tomate é uma fruta. E sabedoria é perceber que o tomate não fica bem na salada de fruta. Então, o sucesso consciente é muito isso, é você pôr em prática também todo o seu conhecimento de forma sábia, alinhado com o seu propósito e de forma consciente. A consciência, ela traz clareza e alinhamento naquilo que é o propósito. Então, respondendo à tua questão, isso é o sucesso consciente para mim. Que lindo, que lindo. Muito inspiradora a sua fala, né? Porque
Muitas vezes a gente acha que não precisa estar alinhado, é só sair fazendo, né? Muitos empresários, muitos empreendedores que às vezes começam a empreender, simplesmente pegam uma ideia porque está na moda, está em alta, é uma demanda que a mídia está falando, que é uma tendência, e a pessoa começa a fazer. Ah, vou empreender com isso, vou empreender com aquilo. E que conselho que você daria para nós, para todos os empresários, empreendedores que querem se aventurar no mundo do empreendimento, né? Que querem começar um novo negócio? Como é que eu começo um novo negócio? Ai, o que eu preciso buscar antes de sair realizando? Seria mais ou menos essa a pergunta, ficou clara? É, por vezes na nossa vida nós cruzamos-nos com oportunidades. E há momentos em que temos oportunidade e podemos empreender, mas também há momentos em que as oportunidades não são oportunidades, podem ser distrações. Então nós devemos definir o que é uma oportunidade e uma distração. Para começar a empreender, primeiro seja apaixonado por alguma coisa e faça disso o seu dia-a-dia. Então, se for uma paixão que você se sente feliz a fazer, faça isso, faça disso o seu negócio. Há pessoas que são apaixonadas como chefes de cozinha e tudo aquilo que elas fazem é um sucesso tremendo, porque em todas as suas ações tem a sua essência, tem a sua paixão. Tem pessoas que são apaixonadas por viagens e levar viagens de forma apaixonada, com toda a segurança e servir bem o seu cliente é o sucesso daquela pessoa. Então, você deve primeiro, antes de empreender, perceber o que é que o apaixona, o que é que você faz por propósito, 100% de energia do seu coração, e vai dar certo. Então, eu deixo esta pergunta no ar. O que é que distingue um chefe de sucesso de um chefe que não tem sucesso? Muito provavelmente está dentro daquilo que é a paixão de cada um e o que cada um vibra quando está a criar uma novo prato, quando está a criar uma nova apresentação, quando está a criar novos conjugação de sabores. Eu estou a pegar aqui nesse exemplo, mas esse exemplo ele serve para tudo. Aquilo que nós temos ao nosso alcance enquanto economia, não é? Então, primeiro encontre algo que você tem paixão e faça disso o seu negócio. Maravilhoso, maravilhoso. Isso é muito especial, né? Porque a gente perde a noção de tempo quando a gente está fazendo o que a gente gosta, né? Sim. A gente esquece de comer, esquece de tudo, né? Quando você está fazendo algo que os seus olhos brilham, que o coração acelera, assim, de um jeito gostoso, aquilo te toma num estado de presença que você faria aquilo para sempre de graça. É. E aí achar um jeito de monetizar isso só isso. é muito legal. É isso Muito mesmo. bom. Então, ó, você que está buscando empreender, você que de repente hoje é CLT, é concursado ou trabalha há muitos anos numa área, está num momento de transição, reflita nisso que ela trouxe para gente. O que, né, assim te move? O que o teu coração vibra quando você pensa em fazer? Ou que você normalmente já faz, né? Porque normalmente é algo que a gente já faz. Normalmente é. Normalmente, até, né, nos processos terapêuticos que eu conduzo, eu levo muito a gente a olhar para a nossa criança interior. E eu sempre pergunto, do que você gostava de brincar? O que a tua criança já fazia quando nem entendia o que era trabalho? O que era dinheiro? Quando não precisava pagar boleto, né? Então, o que a gente de verdade já fazia? O que a nossa essência já era conectada, já se interessava quando criança? Provavelmente a tua criança tenha respostas assim bem preciosas para te entregar, né, sobre o teu propósito, sobre o que você pode inclusive ter como um negócio de sucesso. Sim, sim. Há uma pergunta que você pode responder a si próprio,
que o pode ajudar a chegar ao seu propósito, que é: imagina que você vive num mundo onde não existe ah, dinheiro, ou seja, tudo aquilo que você precisa você tem. Então não precisa de se preocupar com a troca monetária. Nesse mundo, o que é que você acordaria? O que é que fazia você acordar de manhã com energia, com paixão e com alegria? E o que é que você faria nesse dia? Então esse será provavelmente muito da sua paixão, e vem muito daquilo que tu falaste, Josi, daquilo que é a nossa criança interior, o nosso desejo, aquilo que nós somos muito felizes a fazer. Então, quando nós somos muito felizes fazendo aquilo que fazemos, é quase impossível não nos sentirmos realizados e sermos bem-sucedidos. Então, deixo aqui esta dica também. Maravilhoso, maravilhoso. E muitas pessoas, né, que eu converso, né, também adoro gente, vivo em muitos grupos com muitas pessoas. Isso é uma coisa que eu vi que a gente tem em comum, né, Sidônia, ser apaixonado por pessoas, né, isso é muito gostoso. E muitas pessoas falam, mas eu não sei, né, o que eu sou bom, eu não sei se eu sou apaixonado por alguma coisa. Então, a mensagem que eu já deixo é, você só esqueceu. Você só não está se lembrando, né? Então, talvez a tua tarefa seja responder aí essas perguntas e já começar a se lembrar, né? O que fazia essa sensação mesmo de alegria, né? E até a gente, antes de abrir essa conexão, a gente tirou umas cartinhas. E foi muito legal, que a primeira cartinha que virou foi amor, né, Sidânia? Então, acho que ter amor pelo que se faz, colocar amor em tudo, faz sentido para você também, né? Faz todo sentido. Para mim só funciona se eu tiver realmente com paixão, com amor a fazer aquilo que eu faço. E eu acredito que o amor é uma linguagem universal, é a força maior, e tem pessoas que têm dificuldade em entender isso. Mas esse será sempre o meu discurso. Eu acredito que o amor, ele transforma, ele traz o melhor de cada um, ele desperta o que podia estar esquecido ou escondido. E podemos falar das outras duas cartas? Posso. E podemos ser ousados também. Maravilhoso. Ter a ousadia de sermos quem somos, ter a ousadia de ir mais além, ter a ousadia de existir, ter a ousadia de impactar. Então, ser ousados naquilo que nos propomos a ser. E com a maior honestidade e maior congruência. E a terceira carta... Beleza. A beleza de forma harmoniosa. Não é? Que aquilo que você faça que seja algo belo, que seja de forma sábia, que traga força. Então, a beleza é um dos pilares de uma tríade que eu aprecio muito, que é a força, a sabedoria e a beleza, que é uma tríade que nos pode guiar em toda a vida. Então, se formos fazer aqui a analogia destas três cartas que me sei eu, temos a beleza, temos a força na ousadia e temos a sabedoria no amor. Que lindo! Você vê como tudo é alinhado, né? Isso é muito gostoso. Quando a gente se dispõe também para as oportunidades que surgem, o caminho vai se apresentando, né? Eu acredito muito nisso. Sim. Né? Tem um livro que eu gosto muito aqui, é do T. Harv Eker, né? Os Segredos da Mente Milionária. E ele fala em vários trechos, entre pelo corredor. E, na verdade, a gente só tem que entrar pelo corredor, porque a gente não sabe o que vai se apresentar lá, quais portas vão estar abertas ou quais vão se abrir durante a caminhada. Sim. Mas a gente precisa fazer esse movimento de entrar pelo corredor. Senão a gente não vai acessar nada disso, né? Precisamos estar no momento certo, na hora certa. E isso exige um alinhamento muito próprio de cada um. Não é? E a disponibilidade para estarmos
receptivos, porque tem pessoas que estão tão ocupadas a trabalhar que não desfrutam. E levando para o mundo dos negócios, há pessoas que estão tão ocupadas a trabalhar que não têm tempo de ganhar dinheiro. São duas coisas totalmente diferentes. Então é uma proposta que por vezes é preciso parar, pensar e entender o que a mensagem está dizendo e estar no lugar certo, estar na hora certa com as pessoas certas. Isso pode parecer muito fácil, mas talvez seja aquilo que dá mais trabalho, que é a sorte. A sorte. Porque você tem muita sorte. A sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Então, mas você precisa de estar preparado para a oportunidade e isso é muita sorte. Exatamente, né? É muita sorte acordar todo dia cedo, se preparar, estudar, treinar, conciliar todas as trocentas atividades que a gente faz, né? Malabarismo aí o dia todo para manter, né? E as pessoas vêm, né, achar que é sorte. Então, isso é tudo preparo. Sim. Porque se a gente está se preparando, chega a hora que a oportunidade vem, né? Sim. E em muitos momentos da nossa vida essas oportunidades passam, né? Sim. E para isso a gente já tem que estar preparado. Quando ela chegar, não vai dar tempo da gente ir começar um curso novo ou, né, desenvolver alguma habilidade que aquele negócio requer, né? A gente já tem que estar pronto, né? E uma pergunta que eu tenho para te fazer, essa é bem, bem assim, pessoal mesmo, sabe? Que é uma curiosidade minha. Como mulher também falando, né? E eu amo entrevistar mulheres poderosas aqui, tá? Eu queria entender como é que você dá conta, como que você faz para conciliar na tua vida, né, na tua agenda, tantas atividades, né? Porque você tem, além de toda essa posição no BNI, que você cuida de muitos grupos, de muitas pessoas ao mesmo tempo, você também tem os seus negócios próprios, você também é mãe, é esposa, tem sua vida pessoal como mulher. Como que você concilia? Como que é possível tudo isso, mulher? Conta pra gente. Então, é 20% do nosso tempo, ele precisa gerar 80% do nosso retorno. E nestes 80% do tempo, nós vamos sendo cada vez mais eficientes nos outros 20% do tempo. É preciso ter uma família forte, de apoio. Então, eu tenho uma família incrível, tenho um marido maravilhoso e um filho fantástico. Então, nós trabalhamos muito e nos apoiamos muito uns aos outros. Então, ter esse apoio familiar, ter essa compreensão, ter esse respeito e admiração dentro da família é muito importante. Ter uma visão, saber para onde queremos ir é muito importante também. Isso ajuda a priorizar os seus próximos passos. Uma equipa precisa ter uma equipa de pessoas alinhadas consigo, que estejam de acordo com a sua visão. Então, que essa equipa seja uma expansão do seu propósito. É muito importante isto, que a equipe esteja alinhada com o seu propósito e uma admiração muito grande por cada elemento da equipe. São todos pessoas melhores do que eu. E ter clareza. É muito do se preparar. Há 5 coisas que eu até chamo o pentágono da produtividade. São 5 coisas que as pessoas altamente eficazes fazem 80% ou 90% do seu tempo. Networking. Networking é você poder catalisar e alavancar o seu negócio através de relações de confiança.
E isso é trabalhar a sua visibilidade com o maior número de pessoas que depois têm a oportunidade de ser credível e isso traz resultado. Depois definir objetivos, ter bem claro onde você quer chegar. Então, nunca se esquecer do destino. É muito importante nunca se esquecer do objetivo. Tem pessoas que não atingem os objetivos ou as metas porque se esquecem delas, não é? Depois ter uma equipe, recrutar pessoas para a sua equipe que queiram estar com você, que vamos todos caminhar juntos para aquela meta. Treinar essa equipe. Então, desenvolver ao máximo, empoderar essas pessoas, participar nesse processo de empoderamento dos membros da nossa equipe, aos quais eles também me empoderam a mim. Portanto, é sempre uma via de dois sentidos. E estes são os pontos fundamentais de pessoas que se vão tornando cada vez mais eficientes. Então você precisa ter também uma aprendizagem contínua, investir em si, se autoconhecer, ser uma melhor versão de si todos os dias. Eu hoje não sou a minha melhor versão. Então todos nós conseguimos ser uma melhor versão amanhã. Então, 1% todos os dias, 100 dias, estamos melhores 100%. Então, e depois, neste tempo, quando estou nos 20% com foco daquilo que estou a fazer, sou muito mais eficiente. Então, é algo que, quando nós entendemos este processo, assim conseguimos, como você falou, dar conta de tanta Dar coisa. conta do recado, né? Maravilhoso, maravilhoso. E é muito inspirador quando a gente, né, ouve histórias, né, cases, né, de sucesso, cases de pessoas que transformaram, né, às vezes dificuldades, até desafios, em oportunidades gigantescas, né? E inspiram outras pessoas e ajudam depois outras pessoas a fazerem o mesmo. Tem algum case, alguma fase da tua vida, assim, que foi esse momento de virada, onde você, né, assim, se viu se transformando e se lançando numa oportunidade? Quando que isso aconteceu? Tem vários. Aham. E olhando para trás, naquele momento, parecia que o mundo tinha desabado. E que não ia conseguir superar. Mas nós estamos à distância agora, por exemplo, há 22 anos, a minha empresa surge porque nós ficámos com uma grande dificuldade. Olha só. E ao longo da nossa história, da nossa empresa, ela tem hoje um produto inovador, porque nós também passámos por uma grande dificuldade. Eu posso... Tirando daqui, é o seguinte: quando você estiver numa grande dificuldade, projete-se lá na frente quando tiver isso resolvido. Porque a primeira dificuldade que você superar, ela vai dar bagagem para qualquer dificuldade que você possa vir a surgir. Então, quando você tenha um problema, tem uma boa notícia. Um problema tem sempre uma solução. Então, se é problema, tem solução, ok. E agradeça, porque isso vai exigir algo que você nunca pensou que poderia fazer, ou acionar esse recurso dentro de si para superar aquela situação. E no caso nós na altura nós temos uma rede de lavanderias self-service e nós tínhamos cerca de 80 lojas no país, em Portugal, e o nosso fornecedor principal do totem de pagamento,
ele desapareceu. Então nós ficámos sem fornecedor que fazia parte era aquela máquina que fazia parte daquele conceito. Então tudo isso ia destruturar a oferta que nós tínhamos padronizada. Ele desapareceu e pensámos, e agora como é que vamos dar resposta e onde é que vamos buscar o suporte para os nossos clientes já existentes e o que é que vamos oferecer aos novos clientes. E detectámos que existia ali uma oportunidade de nós próprios criarmos o nosso totem de pagamento. Então foi uma coisa bem louca, bem arrojada, disruptiva. E na Europa existe um fabricante desse tipo de máquinas, o mais conhecido, que é francês, e nós acabámos de criar um produto que vai servir as nossas franquias e vai servir também quem quiser e puder adquirir. Então temos já parceiros em Itália, na Bélgica, que já estão usando também esse produto nosso. Mas foi de um grande sofrimento que tivemos naquele momento. E eu acredito que o sucesso e a superação está muito da forma como você lida com o sofrimento. Então é muito porque nós somos seres humanos e temos sentimentos, e muitas das vezes quando estamos envolvidos emocionalmente na situação, torna-se difícil de sairmos daquele sentimento, daquela emoção e seguir em frente. Então quando tiver uma situação de sofrimento, defina para si quanto tempo você vai dar à sua identidade, à sua pessoa, de sofrimento. Defina se são 5 minutos, se é uma semana ou se é um dia. Então, faça tudo o que tem que fazer com isso nesse momento desse sofrimento. Escreva, telefone, converse, dê gritos, o que quiser. Depois assuma esse compromisso com você. Ok, já sofri sobre este assunto, agora o que é que eu vou fazer com isto? Então aproveite esses momentos para crescer, para dar para poder progredir e evoluir. Falando um pouco isso, e eu passei por vários momentos na minha vida, eu referi esse aqui porque é a nível empresarial, mas agora olhando para trás, parece tudo tão simples, não é? Uhum. Então, é bem isso que eu gostaria de passar e respondendo à sua pergunta. Maravilhoso, maravilhoso. O Deepak Chopra fala muito isso, né? Que sempre no problema tem a semente da solução. Dentro do problema. Então, para que a gente consiga acessar a solução, a gente precisa encarar o problema. Sim. A gente precisa adentrar o problema, né? E não fugir dele ou, né, como você falou, ficar no sofrimento, que é o que a maioria das pessoas acaba fazendo inconscientemente, né? Se elas não têm essa clareza, né? Elas ficam muito tempo no drama. Né? E fica remoendo aquilo e contando. Aí você encontra a pessoa daqui um tempo, daqui sei lá quantos meses, daqui um ano, a pessoa ainda está contando a história da pandemia. A pessoa está falando que ela tinha um negócio assim, assado, ela tinha uma família assim, assado, mas a pandemia, porque na verdade é só uma terceirização de ter encarado, às vezes, algumas transformações que a gente precisa fazer internas, né? E por vezes aquilo que você está evitando fazer vai ser aquilo que vai fazer a grande diferença. Então veja o que é que você está evitando fazer na sua vida, porque provavelmente, ou na sua empresa, porque isso que você está evitando provavelmente é a coisa que você precisa fazer. Então o ser humano é incrível, não é? Então ele às vezes precisa de despertar esses momentos para poder evoluir
E às vezes não conseguimos fazer isso sozinhos. Precisamos de ajuda, não é? Por isso é tão importante a conexão com pessoas, né? Claro. Eu sou apaixonada também por pessoas. Acho que a minha vida toda foi me relacionando com pessoas, né? E acho que para você também isso faz muito sentido, Uhum. né? Todos os seus negócios, todas as suas relações, elas são com base no networking, né? Sim. E o que que o networking já te trouxe, assim? Porque olha que interessante, né? Aí vem a questão das crenças, né? Eu lembro, assim, da minha mãe falando assim: ai, porque pra você tudo são teus amigos, não sei o que é os amigos, que a vida toda eu tive muitos amigos, né? Aí minha mãe brincava assim: não, mas esse monte de amigo não dá dinheiro. Aí hoje eu brinco e falo: mãe, com certeza esse monte de amigo que eu tenho me dá dinheiro, porque são as pessoas que me indicam, são as pessoas que compram de mim, são as pessoas que hoje eu posso servir. Olha que interessante. Então, uma crença, né, que às vezes na infância a gente tinha ali, eu falo de mim, que eu ouvia, que ter um monte de amigo não ia me trazer dinheiro. Eu tinha que fazer outras coisas para ter dinheiro. E hoje eu posso transformar, inclusive, meus amigos, né, em potenciais clientes, em grandes parceiros, em pessoas que indicam e me ajudam a crescer o meu próprio negócio, meus serviços e tudo mais, né? E para você, o que que o networking representa? O que que ele já te trouxe? O networking permitiu-me estar aqui hoje com você. Que delícia! Eu acho que isso diz tudo, não é? Networking nós somos o nosso resultado, nós somos o resultado do nosso networking. Qualquer empresário que esteja fora, isolado, no mundinho dele, com os clientes, vai ser muito complicado ele evoluir, progredir, porque o networking é super importante, mas networking com sentido, com conexões e relações de confiança. É isso que nos traz o BNI. Então, eu sou membro do BNI, estou no meu 13º ano, e a reunião mais importante da minha vida profissional foi, efetivamente, a reunião BNI que eu fui há quase 13 anos atrás. O networking, ele traz conexão com pessoas que têm um percurso, que já passaram por um momento que você está passando agora, ou você passou por um momento que aquela pessoa está passando agora. Então isso dá velocidade. Nós não precisamos de aprender tudo sozinhos quando temos alguém, empresários que estão na mesma ambiência, que estão dentro do mundo dos negócios e que podem trazer mais valias com a sua experiência para os outros empresários. Então, dentro do BNI, o maior benefício que temos é o capital intelectual que está dentro de uma sala de empresários. As conexões e as relações de confiança, elas surgem e isso traz velocidade ao nosso negócio. Então, tem que ser um bom profissional, referenciável, para poder merecer a confiança dos outros. Mas o networking trouxe-me muita coisa e a certeza de que eu digo que os principais, os maiores beneficiados do BNI são os nossos filhos. Hoje, se o meu filho ou os meus sobrinhos precisassem de alguma coisa na China, no Japão, nos Estados Unidos, no México ou em qualquer parte do mundo, eu sei que eu tenho alguém que me pode auxiliar. Então, por isso, o networking transforma vidas. Mas se for um networking com sentido, não é você fazer um speed networking, trocar cartões e nunca mais ver aquela pessoa. Que confiança você tem com ela? Então não é trocar. Nós no BNI nós estamos todas as semanas com as pessoas para criar relações de confiança, não é? Então é necessário isso. Não é sobre troca de contactos, é sobre relações de confiança, não é?
Então o BNI trouxe-me coisas incríveis, a possibilidade de estar aqui, conhecer pessoas maravilhosas, de ter novos negócios. É um mundo de oportunidades, é um mundo de possibilidades que se abre e que depois cada um, ao seu jeito, faz o seu percurso. Então, se cada um fizer a sua parte, todos nós temos o maior benefício. Maravilhoso. Esse é o poder da rede, né? É o poder da rede organizada, sim. Isso é muito legal, porque a rede, ela te proporciona como se fossem mais braços, né? Assim, ela abre muitas possibilidades. É como se você se tornasse um polvo, assim, porque às vezes sozinho o nosso alcance é pequeno, né? Sozinho é muito limitado o número de contatos que a gente consegue fazer, o número de pessoas que a gente é capaz de conhecer, né? Agora, quando a gente já vai fazendo aquelas pequenas conexões, isso se expande de uma forma exponencial, a gente não sabe nem aonde é capaz de chegar, né? De tão longe como a gente é capaz de chegar a partir de uma rede. Eu gosto muito disso, né? Eu gosto muito do poder da rede. Sim. Eu acredito nisso. E eu acho que nós estamos em um momento até planetário mesmo, onde não faz sentido mais a gente pensar em fazer as coisas sozinho. É como se o universo tivesse, né, assim, tão já diferente de como começaram os negócios há tanto tempo atrás, né? Que hoje a nossa maior inteligência é se unir em prol de um bem comum, né? Em prol de algo que proporcione felicidade a todos, né? E essa felicidade, ela é em forma também de dinheiro, de indicações, de muitas coisas, né? Porque o networking, ele proporciona isso. Às vezes, uma referência, né? Uma indicação de um serviço que eu estava precisando. Vou te dar um exemplo simples, tá? Ó, faz pouco, né? Que eu estou no grupo BNI aqui, Floripa, Decolar, né? Deixa eu mandar um beijo pro grupo. Vou mandar isso aqui para todo mundo curtir. Olha só. O BNI Decolar é bem interessante porque, por exemplo, o escritório está aqui no Oca e tem mais outros 6 membros daqui, do mesmo prédio, que a gente não se conhecia. E a gente foi se conhecer na reunião do BNI. São pessoas que a gente cruza o tempo todo aqui, chegando e saindo, né, almoçando, tomando um café ali embaixo, mas a gente não tinha tido a oportunidade de se conectar. E foram a partir das reuniões que eu já, nossa, encontrei vários serviços que eu estava precisando, que eu iria ter que buscar sem referência, sem uma indicação. E eu pude conhecer pessoas já incríveis, que parece que já são meus amigos de infância, né? Assim, é impressionante como você se encontrar com certa frequência e também estar disposto, né, a conhecer outras pessoas, te traz essa relação de confiança. Porque é uma construção mesmo, né? Enquanto humanos, a gente precisa de um tempo, de um número de horas, né? Um tempo de contato, para a gente também ir sentindo até a frequência daquela pessoa, para ver se aquilo está alinhado ao que eu acredito, né? E naturalmente disso nascem muitas amizades, parcerias, negócios, oportunidades que elas não teriam se a gente fica isolado. Então, também gosto muito disso. E acho que uma das coisas que mais me conectou ao BNI, falando da minha experiência como membro, né, é a filosofia do Giver's Gain. Nossa, eu achei assim fantástico, porque eu me identifiquei tanto que eu falei, gente, mas eu já faço isso. A minha vida já é isso. Para mim já sempre aconteceu dessa forma. Então é claro que eu não vou nem ter a ousadia de querer explicar, vou pedir para você explicar um pouquinho da filosofia Giver's Gain, que é um dos pilares do BNI, né? Sim. O BNI tem um slogan que é há 40 anos, mudando a forma como o mundo faz negócios. Ok, então como é que o mundo faz negócios? Nem todo mundo é como a Josie ou como eu, que quando ouviram a filosofia Giver's Gain ressoou connosco, não é? Mas como é que o mundo normalmente faz negócios? Tem o vizinho lá, ele não vai se interessar genuinamente pelo meu negócio e ajudar-me, porque é cada um por si. Então tem toda uma competição, tem toda uma... Não há uma colaboração que se proporciona, não há uma ambiência que aquele empresário esteja onde ele possa... Ou que faça parte da sua filosofia diária
querer ajudar outras pessoas. Então, o que o Giver's Gain traz para mudar essa forma como o mundo faz negócios é isso. É Giver's Gain, ou seja, numa tradução minha, muito própria, é que os givers ganham. Então, ganhando, contribuindo. É fazer do ajudar o outro uma forma de também crescer com o nosso negócio. Porque se eu preocupo pelo teu negócio, Josi, eu tenho a minha rede de contactos que pode ser interessante para ti, eu vou querer te ajudar. Porque nós estamos no BNI, é assim que funciona. E quando eu te vou querer ajudar, tu podes pensar, agora que a Sidónia me ajudou, eu quero retribuir isso para ela. Então, é muito natural. Mas tu podes nunca conseguir me ajudar, mas dentro da nossa equipe, com certeza, alguém me vai ajudar. Então, é todo o sistema, o ecossistema de pessoas que estão alinhadas com a mesma filosofia e os nossos 7 valores também, que faz toda a diferença. E isso sim muda a forma como o mundo faz negócios. E todas as cidades merecem ter uma equipe BNI. E quando um empresário como você, que já fazia isso no dia a dia, assim como eu já fazia, quando tem a oportunidade de assistir a uma reunião BNI, ressoa com ele toda a estrutura. Então nós vamos atrair as pessoas certas, que também estão na mesma forma, na mesma energia, na mesma frequência e na mesma forma de estar nos negócios, e que se juntam a nós. E quando nós temos pessoas incríveis, coisas incríveis podem acontecer. Então é simples assim. Maravilhoso. É bem isso mesmo, né? Não tem erro, né? Com pessoas incríveis só acontecem coisas incríveis. Não tem como ser diferente a equação, né? Muito bom, muito bom. Vou aproveitar para tomar uma água aqui e já agradecer também os nossos apoios que nós temos aqui no podcast, né? O principal deles, gente, é o Clube da Transformação. Nós estamos aqui no estúdio de gravações do Clube da Transformação, que é esse projeto lindo que está nascendo em forma de comunidade, que tem muitas coisas lindas, justamente com conexões genuínas, juntando pessoas que já fazem um trabalho transformador no mundo com pessoas que estão buscando se transformar e que não sabem como, né? E isso é muito interessante, porque às vezes a gente passa por aqueles momentos que você comentou, né? E, meu Deus, o que eu vou fazer agora da vida, né? Quando acontece um desafio ou uma coisa que mudou de repente. Porque a mudança é a única constante, né? É a única constante. É a única coisa que a gente tem certeza que vai acontecer. É a mudança. Então, para que a mudança seja leve, para que essa mudança seja um pouco mais confortável ou que você não passe por esse percurso sozinho, é que a comunidade do Clube da Transformação está chegando, né? Então, a comunidade... Pode voltar logo aqui do Clube, Vi. Então, a comunidade do Clube, ela está chegando justamente para isso, para entregar ferramentas, entregar metodologia, serviços, produtos, pessoas e uma curadoria de tudo que a gente já acessou, que gerou transformação, tanto na nossa vida pessoal, quanto nos negócios, nas empresas, nos empreendimentos. Então, essas metodologias, tudo isso que já foi testado e que nos ajudou, que pode ajudar muitas pessoas. Então, o Clube da Transformação ele vem com essa comunidade para fazer com que não seja solitário esse caminho de transformação e para que seja mais leve, né? E pode ser divertido, pode ser algo... Porque eu falo, se vai acontecer de qualquer forma, é melhor eu estar consciente de que a transformação ela já está acontecendo. E como é que eu vou reagir a isso, né? Com que recursos eu vou encarar essa nova fase? Então, o Clube da Transformação vai trazer tudo isso. Em breve, gente, em breve a comunidade estará no ar. E também quero agradecer a Aqualive, que é quem serve essa água maravilhosa que nós estamos tomando aqui com um pH altíssimo. Tem um filtro de barro ali na nossa copa. É uma água que ela traz magnésio, ela eleva o pH e deixa, né, a água
para que ela volte para a função que de fato é a água, porque às vezes a água a gente toma por aí não é uma água pura, é uma água que nutre as nossas células, né? E a Aqualive, maravilhosa, supre, é uma empresa muito consciente, uma empresa que a gente admira muito. Aqui nós só promovemos negócios conscientes, negócios que a gente sente o resultado na prática, né? Que transforma a vida da gente. Então, Aqualive, gratidão por essa água maravilhosa que nos nutre verdadeiramente. E nós temos os apartamentos Zen, que esse projeto também fui cofundadora, Sidônia, mais um. Os apartamentos Zen, olha como surgiu isso, olha que interessante. O Tocho e eu começamos a viajar muito, na época em que estávamos juntos, e a gente ia para lugares e sentia muito desalinhamento dos lugares. Sabe quando você chega num lugar e o lugar, né, energeticamente, às vezes não está confortável ali. Aí eu já ia passar um incenso, já, sabe, fazer uma oração, já tá num lugar de uma forma mais confortável. E a gente falou, nossa, mas os espaços, eles precisam ser harmônicos, né? E a maioria das pessoas que criam espaços para locação tem uma consciência não de abundância, de colocar o resto, ou colocar o que é de menor qualidade, porque é para alocação mesmo. Então, a partir daí, o que a gente fez? A gente começou a locar o próprio apartamento quando a gente viajava, e com isso veio o conceito de apartamento Zen. Então, o apartamento que a gente já morava, né, muita parte de criação do Tocho, era já todo zen, com uma fonte de água, com plantas naturais, que você tira o calçado para você entrar, deixando a sujeira da rua na rua, né? Para você chegar e já relaxar, estar em estado de presença. Então, a gente fez esse conceito de forma em miniaturas e a gente montou alguns estúdios e apartamentos pequenininhos para locação. Então, hoje são muito mais que Airbnbs, né? Então, são espaços para você relaxar, descansar, desfrutar, fazer negócios. Hoje, tanto em Floripa, são 5 apartamentos aqui em Floripa e 2 já em São Paulo. Então, em São Paulo, também em Moema, o Tocho acabou de montar mais 2 apartamentos Zen, que tem mandala pintada na parede, que tem cristais, que tem toda essa energia para que a sua hospedagem seja a mais harmoniosa possível e você possa estar realmente relaxando no espaço que é para você descansar. Com cama de qualidade, com utensílios de qualidade, uma mesa apropriada para você trabalhar, quem trabalha online. Precisa ter uma cadeira adequada, né? Precisa ter um espaço adequado. Os apartamentos Zen têm tudo isso. Então, foi um negócio que surgiu de uma necessidade que a gente tinha alguns anos atrás. Olha só. Amei. E mais alguns parceiros que a gente agradece aqui, a Zen Telecom, que leva essa mensagem para todos vocês, gente. A Zen Telecom é uma empresa com esse nome, olha que máximo, né? Que é uma operadora de fibra ótica aqui do sul da ilha, que atende maravilhosamente com a internet. E temos também a Umbrella Contabilidade. Essa é a nossa contadora, que arrasa, que ajuda a gente a pôr em ordem as contas, ajuda a gente a estruturar a parte, né, que é necessária, que são os números, os CNPJs, as notas fiscais, né? Então, é muito mais também que uma empresa de contabilidade. Um beijo para a Ju, que nos apoia a organizar esse ecossistema, porque você imagina, né? A gente que é empreendedora, a gente monta uma empresa, a gente começa, mistura CPF com CNPJ, fica aquela bagunça. Chega uma hora que tem que pôr ordem em tudo isso. Então, se você também está buscando organizar a parte financeira do teu negócio, separar do teu CPF, sugiro que você fale com a ajuda Umbrella Contabilidade. E temos também mais uma, a Mata. A Mata é uma empresa que traz superfoods da Amazônia. Então, a gente tem tanto suplementos, né? São blends, assim, com muitas coisas maravilhosas, porque a Amazônia é riquíssima em biodiversidade, né? Então, eles trazem superfoods e preparam de uma forma prática para a gente que tem uma vida mais movimentada. Então, tem, né, o pacote ali que em pó, então você já dilui, já faz tipo um shake, já faz uma bebida nutritiva, que vai trazer tudo que o teu corpo precisa, de vitaminas e tudo mais, em forma de superalimentos. Então, recomendo que vocês conheçam a Mata também.
Tem mais alguém que eu esqueci, Vi? Então nós vamos no final. No final a gente agradece essa marca que eu amo, que depois é surpresa. A Sidônia ainda não conhece. Ai, olha, que delícia esse papo. Eu tô amando. Tô amando mesmo. Para mim é uma alegria. Por isso que a gente não chama de episódio aqui no podcast Sucesso Consciente. Porque normalmente o episódio, ele dá uma ideia de estrutura, né? Onde a gente tem como se fosse um script programado, né? E a gente nunca conseguiu fazer isso aqui. Então, desde a primeira conexão, a gente chama de conexão. Porque é o que a gente acredita que quando pessoas se encontram, é o que acontece realmente, conexões, né? E já puxando para esse tema que veio, as pessoas, elas se conectam com pessoas, né? Sim. E com a frequência das pessoas. Então, não importa muito só o negócio ou a empresa que você está representando, né? Porque as pessoas, elas vão comprar você, né? O que você pode falar sobre isso? Porque ontem você fez uma pergunta no treinamento. Gente, tive a oportunidade de estar num treinamento com ela ontem, para liderança, que eu fiquei impactada. Ela perguntou assim: você indicaria o seu negócio? Você compraria de você? Se fosse como que é? Se todos da sua equipe fosse como você, como que seria a sua equipe? E eu fiquei refletindo sobre isso. Conta um pouquinho pra gente disso. É uma questão mais complexa do que aquilo que possamos falar aqui em poucos minutos. Na verdade, as pessoas se conectam com pessoas. Se nós formos trazer para o networking, se vão conectar pelos interesses que têm em comum, pelas oportunidades que podem ter em comum, pelos trabalhos que podem fazer em comum, não é? Mas se trouxermos isto para um olhar um pouquinho mais além do óbvio, as pessoas se conectam porque algo, não é? A energia que cada uma tem comunica uma com a outra. E tem algo também. Por isso que Simon Sinek, ele diz: se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. 100% dos negócios são pessoas. Se não entende de pessoas, não entende de negócios. Então, muito por isso, eu faço este estudo do comportamento humano já há 25 anos, pela dificuldade que eu tinha profissional com o meu pai. Então eu fui fazer um curso de inteligência emocional porque eu achava que eu precisava de ser mais inteligente para lidar com o meu pai. E muito interessante, que depois é uma caminhada que acabamos que eu acabei por fazer, foi estudar o comportamento humano. Então, quando falamos eu não sei se essa expressão existe aqui, quando o nosso santo não bate, é isso, não é? Sim. Então tem coisa que você não vai explicar, mas porquê que não bate, não é? A pessoa não tem nada de mal, até são empresários, não é? Então tem uma ligação além do óbvio, que é mais complexa do que aquilo que nós podíamos falar aqui. E é claro, se nós entendermos e tivermos a empatia, conseguimos ter uma conexão real com a pessoa. Então, fazer isso de uma forma natural, estar disponível a recepcionar essas energias diferentes, que podem ser diferentes da nossa energia, mas ter essa empatia com o outro. E claro, existem dentro da nossa sociedade, existem diferentes estilos de pessoas, existem pessoas que têm diferentes crenças, pessoas que têm diferentes estilos comportamentais, pessoas que têm diferentes dores emocionais, e isso tudo influencia a forma como cada um se conecta.
Então, é muito além daquilo que podemos falar aqui e com certeza que quem está nos negócios já se perguntou porque é que eu não fechei negócio com aquela pessoa? Porque é que com aquela pessoa foi tão fácil fechar os negócios? Então tudo isto também me levou a este caminho de estudo e reflexão, e por isso é que é tão importante nós estarmos disponíveis, sem julgamentos, para qualquer pessoa que se cruze no nosso caminho. Se nós tirarmos todos os filtros de julgamentos, generalizações, e aqueles metamodelos que temos, não é? Conseguimos entender o outro na sua verdadeira essência. Portanto, às vezes esta energia diferente são muitas das vezes as coisas que estão nas nossas cabeças. Então, o grande desafio é você conseguir ver a realidade exatamente como ela é. Esse é um grande desafio que a PNL nos ajuda a chegar lá, mas esse é o grande desafio. Fantástico. E é isso mesmo, né? Porque a gente, antes às vezes de receber a mensagem, a gente já rotula o mensageiro, né? A gente até já bloqueia o mensageiro. Isso acontece inúmeras vezes. A gente hoje na rede social, né? Tá ali passando a rede social e de repente vê alguém que tem uma coisa que você não gosta. Você já pula esse vídeo. E deixa eu falar uma coisa, muito daquilo que você não gosta no outro, fala mais sobre você do que do outro. Eu ia falar sobre isso. Não é? Exatamente. Eu falo que o outro ele é só um espelho nosso. Muitas vezes é gostoso olhar para o outro e falar: nossa, olha que coisa mais linda, admiro isso, aquilo. Olha quanta coisa fantástica que eu vejo no outro. Isso é meu também. Isso de alguma forma está refletido da minha alma. Muitas coisas eu estou consciente, porque são coisas que eu aprecio, são valores que eu compartilho. Mas quando tem algumas coisinhas que a gente não concorda, que a gente não gosta, que a gente implica, que a gente julga, critica, são reflexos da nossa sombra, que muitas vezes estão escondidos da gente mesmo, né? Que a gente não tem consciência, que talvez em outro lugar a gente age da mesma forma. Às vezes esse é o nosso comportamento de outra maneira, só que tá distorcido, é como se fosse um espelho invertido, assim, meio distorcido, e a gente não tem clareza que aquilo é nosso também, né? Então, fica o convite para olhar para isso, para ressignificar isso, né? Para dar uma oportunidade também de conhecer o outro, porque é só conhecendo o outro que a gente conhece a nós mesmos, né? E quando você tá com muitas pessoas, é uma grande oportunidade. É como se fosse uma academia da alma. Uau! Porque você está, e é mesmo isso. Você leva, traz e vê o que precisa de trabalhar na sua alma, na sua essência. Por isso que os outros nos ajudam a ser a nossa melhor versão. Mas nem todo mundo tem essa consciência, não é? Então, por isso é que é preciso estar disponível para as mensagens que todo mundo nos vai trazendo. Então, depois cada um usa e cresce ou evolui do seu jeito, do seu ritmo, no seu tempo. Fantástico, fantástico. O outro, eu já ouvi essa frase, agora eu não vou me recordar de quem é, mas é como se o outro nos traz pistas de nós mesmos, né? Ele vai trazendo alguns sinais, algumas evidências de nós mesmos. E uma palavra que você usou bastante, que eu gosto muito, é isso, estar disponível, né? Sim. Essa disponibilidade. Eu poderia até dizer que seria um dos segredos para que essas conexões sejam possíveis, né? Sim. Está disponível, conseguir perceber o que é oportunidade, o que é distração, o que é para mim, o que não é para mim. Isso às vezes, muitas das coisas têm essa dificuldade. Aquilo que eu devo dizer sim, aquilo que eu devo dizer não. Mas sim, estar com a mente aberta, não é? O mindset de crescimento aceita isso. Aceita um feedback,
evolui. Então, um mindset fixo, não. Ele não está nem aí nem tem disponibilidade nenhuma e o rei é a pessoa mais importante do mundo, na sociedade, é que a pessoa tem uma ideia muito fechada, não é? De si. Então, existem todo tipo de pessoas, e ainda bem que assim é. Há bocadinho falávamos que a evolução só existe quando existe diferentes inputs e a variedade, não é? Como é tão incrível. E o respeito de cada um. Então, é mais sobre isso, sim. Maravilhoso. Tem uma coisa que eu gosto muito, que um desses vários livros aqui que a gente tem, né, traz muito forte, é que o negócio, ele só consegue expandir à medida do crescimento do dono, ou seja, do CPF que está por trás daquele CNPJ. Você concorda com isso? Claro. Sem dúvida nenhuma. A abundância, ou se quisermos trazer isto para o nosso mundo da economia real, ser milionário não tem nada a ver com dinheiro. Nada. Tem tudo a ver com a sua forma de pensar. Com aquilo que você está disposto a crescer, a evoluir, com tudo aquilo que já viu acontecer, não é? Com tudo aquilo que viveu. Claro que sim. O negócio, para evoluir, para progredir, tem que ter um grande desenvolvimento do dono, do líder, como vocês quiserem chamar ou posicionar dentro da organização. A ser uma pessoa evoluída, não é? Imagina um dono de uma empresa que não consegue aceitar feedback. Vai ser complicado evoluir, não é? Se ele acha que ele faz... Imagina um dono de uma empresa que não consegue delegar. Tem um momento a partir do qual ele não consegue. O dia tem 24 horas. Em Portugal, no Brasil, para a Josie, para mim, para o Elon Musk, para o Bill Gates, o dia tem 24 horas. Não é? Então, é a coisa mais democrática do mundo, é o tempo. Então, tem muito a ver com, sim, claro que sim, concordo plenamente. O CPF precisa de evoluir para que o CNPJ progrida e tenha crescimento, sim. Fantástico, fantástico. Ai, que delícia essa conversa. Não, eu ficaria 2 dias aqui conversando com você. Esse é um estado de flow para mim, tá? Assim, tá aqui com pessoas que eu me conecto é algo que também eu faço, assim, sem perceber a noção do tempo passando, né? Algo que também, que a minha alma fica muito feliz. Ó, nós já estamos há 1 hora. Agora que eu olhei, né? Por isso que eu me dei conta disso. Olha que coisa interessante. E assim, caminhando aqui para nossa, né, para um fechamento desse bate-papo delicioso, assim, nutritivo, riquíssimo, abundante, né? Que mensagem assim que você gostaria de deixar, Sidônia, seja para quem está nos assistindo, para quem vai chegar nesse vídeo em qualquer tempo e espaço, seja para os empresários ou para o CPF que está nos assistindo, né, para a pessoa física, não importa. Que mensagem que você gostaria de deixar para quem está conectado com a nossa mensagem aqui? Olha, eu vou... É muito difícil essa tua pergunta ou desafio. Mas eu acho que será encontre a sua paixão, seja ousado e faça de forma bela. Foram as 3 cartas que nós iniciamos a nossa conversa, as 3 palavras,
E é isso que eu posso dizer, porque é muito sobre mim, não é? Então faça com paixão, faça com amor, seja ousado e faça-o de forma bela, com beleza, com o melhor que você sabe. Então entregue-se, seja você próprio, acima de tudo, seja você próprio. Fantástico, fantástico. Nossa, assim, essas conexões, elas abrem tantas possibilidades, porque assim, eu amo isso, porque enquanto você está falando, aquilo já vem já outras ideias e outras coisas, então isso que é rico, né? Porque o contato com o outro, ele gera uma transformação na gente, né? Por isso que é tão importante se abrir, estar disponível, né, para as conexões, estar disponível para conhecer outra pessoa, para entender o mundo dessa outra pessoa, né? Isso é muito especial. E mais do que estar disponível é se permitir e ser justo consigo próprio. Então, não ter medo de existir, não é? Porque tem pessoas que têm receio ou vivem a vida com problemas daquilo que os outros vão pensar. Mas eu tenho uma notícia para essas pessoas. A pessoa com quem eles vão ter que viver a vida toda é com eles próprios. Então, a pessoa com quem eu vou ter que viver a minha vida toda é comigo. Então, se permita, usufrua ao máximo daquilo que você é. E isso só traz coisas incríveis depois para quem está à sua volta e em tudo aquilo que você faz. Maravilhoso. E aqui a gente encerrando assim essa conversa, a gente termina fazendo uma celebração. Que eu acho que a vida, ela precisa de celebrações. A gente precisa celebrar mais. Celebrar os encontros, celebrar os insights que gerou desse encontro, celebrar a pessoa que eu me torno quando eu me encontro com você. E a pessoa que você se torna depois desse encontro comigo. Porque eu vejo que é como se cada pessoa fosse uma partezinha do quebra-cabeça para a gente descobrir quem a gente é. Então, em cada momento, em cada encontro, em cada conexão, a gente vai achando um pedacinho nosso que estava espalhado por aí pelo mundo e a gente vai se tornando mais completo. Então, assim, eu desde já agradeço demais a sua disponibilidade em estar aqui compartilhando a tua energia, a tua essência, inspirando não só a mim, porque eu sou a primeira a receber, mas a todos que estão nos acompanhando. Então, desde já agradeço a Yas, que está aqui nos bastidores, nos apoiando. Obrigada. O Victor, que está aqui operando essa nave de transmissão também. Então, assim, sem equipe, a gente não faz nada. Sem um time bom, um time forte, a gente não faz nada. Então, sempre honro e agradeço quem está nos apoiando, nos servindo. E agora nós vamos celebrar com mais uma parceira aqui do Clube da Transformação, que é a Bubble Bliss. Já agradeço essa linda que trouxe pra gente. Kombucha. Exatamente. A Bubble Bliss, ela foi premiada. É um negócio com propósito também. Depois tem um podcast maravilhoso que a gente gravou com a Dani, que é a fundadora da marca. Ela criou essa marca quando ela estava querendo se desvincular do vício em refrigerante, trazendo mais saúde para a vida, e do vício também, às vezes, sabe, daqueles excessos de álcool que a gente se embala quando não tá tão bem, né? Então, acontece. O que acontece? A Bubble Bliss, ela é uma kombucha que ela é feita ao som de mantras, de sound healing, aquelas tigelas tibetanas. Então, a cultura dessa kombucha, ela é muito bem nutrida, com uma trilha sonora, assim, fantástica. Então, não é por acaso, né? Porque a gente sabe que os resultados são consequências, né? Não é por acaso que essa kombucha já foi premiada por 2 anos consecutivos como a melhor kombucha do Brasil. A melhor kombucha comercial. Então, olha, até pus mais nesse, eu vou trazer para você. Então, te proponho um brinde com a melhor kombucha do Brasil. Para registrar esse momento. Desfrute. Um brinde às conexões e ao sucesso consciente. Au!
Essa é de limão siciliano. Maravilhoso. Eu sou fã, né? Eu sou suspeita, porque ela se tornou já parte do meu dia. Assim, Fantástico. Ontem fui dar uma corrida. Ai, a hora que eu voltei, assim, né, cansada, suada, abri uma kombucha, assim, nossa, hidrata todo o corpo. Falei, ai, que delícia. Então, gratidão, Bubble Bliss, por trazer essas bolhas de alegria aqui pra gente, por ajudar a nutrir nosso corpo, porque a kombucha, inclusive, ajuda a regular o intestino, tem muitos benefícios, porque é uma bebida viva, né? Então, quando a gente conectou, imagina, né, que a gente não morreu de amor. Tem tudo a ver com o nosso projeto, né? É a bebida viva que te transforma, o slogan deles. Aí eu falei, pronto, né? Tudo alinhado. Então, agradecendo mais a essa parceira, né, com esse negócio lindo, consciente, que está levando bolhas de alegria aí para o Brasil todo. E a gente espera que expanda cada vez mais. Ótimo, sucesso. E Sidônia, foi realmente uma alegria imensa. Assim, algo que transbordou meu coração te receber aqui. Espero que esse seja só um ponto de conexão que a gente criou, de muitos possíveis outros bate-papos como esse que a gente possa fazer aí pelo mundo. Eu que agradeço, Josi. Foi fantástico a forma como me recebeste, a forma como o Vítor, a Jasmine me receberam. Tens aqui um espaço incrível. Recomendo a todo mundo que te faça também esta visita e esta conexão contigo. E gratidão pela tua iniciativa e por aquilo que fizemos aqui. Muito obrigada. Gratidão. Amados, então até a próxima conexão do podcast Sucesso Consciente.